A menos que você tenha morado embaixo de uma pedra nos últimos anos, você com certeza ouviu falar de inteligência artificial. Seja em alguma notícia sobre suas capacidades maravilhosas, ou seja como essa tecnologia vai destruir a sociedade moderna com deepfakes, que inclusive foi tema do vídeo na semana passada. Sem querer fazer propaganda, sabe? Mas foi. Inteligência artificial é a ideia de que ao invés de criar programas de computador para resolver problemas diretamente, nós podemos criar programas de computador capazes de aprender a resolver os problemas por conta própria. E uma vez treinados, eles são capazes de resolver problemas similares rapidamente. E isso tem diversos usos possíveis. Desde ensinar máquinas a jogarem jogos complexos e intuitivos como Go ou xadrez, ou ensinar máquinas a reconhecer rostos e identificar padrões de interesse para recomendar vídeos na internet. E todos esses exemplos são coisas que seriam muito complicadas para algoritmos tradicionais. De toda forma, é inegável que inteligência artificial é uma das tecnologias mais presentes e faladas na atualidade, e é vista por muitos como uma ferramenta cheia de potencial. Só que, curiosamente, nós ouvimos menos sobre os possíveis usos da inteligência artificial na ciência. Então eu vou jogar a pergunta no ar. Será que é possível usar a inteligência artificial para expandir o nosso entendimento do universo? E se for, quais tipos de desafios nós podemos atacar usando essa tecnologia? Nesse vídeo eu vou falar mais especificamente dos usos de inteligência artificial, ou IA, na física. E aqui vai uma curiosidade. Física e inteligência artificial são amigos de longa data. Só antes de começar a contar essa história, um aviso. Esse vídeo vai falar de coisas que envolvem programação. E você provavelmente vai ficar interessado em programar caso nunca tenha tentado antes, o que eu recomendo fortemente. E eu digo isso porque a Lura, que vocês que acompanham o canal já conhecem, vai fazer mais uma edição da Imersão Dev, um curso totalmente gratuito para aprender programação do zero, com 10 aulas e incluindo todo o apoio possível. O curso é de verdade totalmente gratuito, são 10 aulas do início ao fim, e você vai aprender a escrever o seu primeiro código usando JavaScript. Não tem pegadinha, nem uma segunda parte só para quem paga. As aulas vão acontecer do dia 13 ao 24 de setembro, mas as inscrições se encerram no dia 12. Então não percam tempo e garantam a sua vaga no link da descrição, até porque essa é a última imersão do ano. E agora de volta à nossa história de inteligências artificiais. A ideia de máquinas capazes de aprender é quase tão antiga quanto a ideia de computadores. E os primeiros algoritmos teorizados de aprendizado de máquina datam dos anos 60. Nessa época, a computação não era nem uma área própria, e ela era povoada principalmente por matemáticos e físicos. Então, a física como área sempre esteve ciente da ideia de inteligência artificial. Por exemplo, a primeira convenção de inteligência artificial aplicada à física de partículas é dos anos 90, 30 anos atrás. Apesar da amizade de longa data, ainda não haviam as condições ideais para algo mais sério, ou pelo menos isso foi algo que minha crush me disse. Só que o mesmo se aplica para inteligências artificiais na física. Métodos desse tipo são computacionalmente custosos, e algoritmos tradicionais tinham uma performance melhor do que inteligências artificiais até os avanços recentes do poder computacional. E essa é a razão pela qual a ideia de inteligência artificial data dos anos 60, mas só ganhou esse foco que tem hoje em dia. Essa é a primeira vez que nós temos a tecnologia para explorar essa ideia. Ok, então dito isso, como que os físicos podem explorar isso para o benefício do conhecimento humano? Uma das formas mais imediatas é usar inteligências artificiais como uma calculadora glorificada. Existem algumas áreas na física na qual temos um bom entendimento teórico, mas que os cálculos envolvidos são complexos até mesmo para computadores usando algoritmos tradicionais. O principal exemplo é ciência de materiais. Nós somos capazes de escrever as equações que regem a estrutura da matéria, mas como essa estrutura envolve muitas partículas, além das interações entre elas, as contas são extremamente difíceis de resolver mesmo num supercomputador. Mas existem algoritmos de inteligências artificiais capazes de prever como equações complexas se comportam de forma precisa e rápida, o que é simplesmente perfeito. Usar isso em ciência de materiais pode nos dar uma forma de caçar por propriedades específicas baseado na estrutura atômica de diferentes materiais, como buscar por supercondutores e outros materiais similares. A outra aplicação provável é na área na qual a inteligência artificial mais se destaca: reconhecimento de padrões. O avanço da física moderna depende de experimentos cada vez maiores e mais complexos, e por conta disso, experimentos que geram muitos dados. Só que nem todos esses dados são necessariamente úteis para o experimento especificamente. Por exemplo, imaginem que vocês sejam um astrônomo ou uma astrônoma caçando dos fenômenos ainda não entendidos da astrofísica, pulsos rápidos de rádio, ou Fast Radio Bursts. Para isso, você vai virar um telescópio enorme para o cosmos e coletar
todas as ondas de rádio possíveis, sem exceção. Nos dados coletados você vai ter pulsos rápidos, mas você também vai ter todo outro tipo de sinal que emite ondas de rádio. Então é preciso analisar todos esses dados em busca dos quais te interessam. E eu não estou usando esse exemplo à toa. A iniciativa Breakthrough Listening coletou 400 terabytes de dados de radiotelescópios para encontrar apenas 21 pulsos rápidos usando algoritmos tradicionais de seleção de dados. Só que quando eles implementaram uma busca baseada em algoritmos de inteligência artificial, nos mesmos 400 terabytes de dados, 72 sinais foram encontrados. E esses dados a mais incluem uma fonte de múltiplos pulsos rápidos, que é uma descoberta inédita feita graças à ajuda de uma inteligência artificial. Pronto? Podemos dar o Nobel para ela. E aqui vale notar que essa é uma iniciativa do SETI e tem como objetivo buscar por sinais de vida inteligente no cosmos. Mas nada disso é exatamente inovador. Isso são melhorias de coisas que nós já somos capazes de fazer. Só que existe uma forma de usar a inteligência artificial na física que pode nos ajudar a fazer algo que os físicos falharam em fazer nas últimas décadas: descobrir física fundamental completamente nova e revolucionária. A física de partículas atualmente é explicada pelo melhor modelo já criado pela ciência, que é o modelo padrão de partículas. Ele descreve com precisão como todas as partículas fundamentais conhecidas se comportam para formar tudo que existe no universo. E isso parece bom, e razoavelmente é, mas também é limitante. Existem coisas que o modelo padrão não explica, como a gravidade e a existência de matéria escura. Mas como não existe nenhuma falha óbvia no modelo, não é claro por onde começar a melhorar ele. Nós precisamos de mais falhas do modelo para nos ajudar a avançar a ciência. Existem inúmeras teorias físicas que tentam ir além do modelo padrão, mas sem mais fenômenos inexplicáveis, é como procurar por um gato preto no escuro que talvez nem esteja lá. A busca por novos fenômenos além do modelo padrão é essencial para o avanço da física. O jeito atual de fazer isso é simples. Você monta um experimento enorme, como o LHC para colidir partículas ou o DOOM para detectar neutrinos, e produz uma quantidade enorme de dados. Então você analisa esses dados buscando por coisas que o modelo padrão não prevê. A ideia é boa e já funcionou algumas vezes. Por exemplo, os resultados do experimento G-2 não são fáceis de explicar com o modelo padrão. Mas esse método tem duas limitações: a quantidade de dados necessários e o fato de que nós só conseguimos buscar pelo que já é previsto por outras teorias além do modelo padrão de partículas. E os dois problemas podem ser resolvidos utilizando inteligência artificial. Algoritmos baseados em inteligências artificiais são excelentes para reconhecer padrões. Eles podem ser utilizados para selecionar quais dos dados de um experimento são realmente úteis e podem apontar para algo novo, e quais não podem apontar para algo novo. Nós podemos fazer isso de duas formas. A primeira delas é simplesmente treinar uma inteligência artificial em simulações do experimento, usando teorias além do modelo padrão como base, e pedir para ele buscar coisas similares nos dados reais do experimento. Mas a segunda forma é ainda mais disruptiva, e eu adoro ela. Ao invés de treinar a inteligência artificial para caçar eventos das nossas previsões, nós podemos treinar ela para simplesmente excluir os eventos comuns entendidos. Ou seja, nós deixamos a inteligência artificial observar o experimento e ver quais são os tipos de dados mais comuns coletados. Por exemplo, elétrons cruzando o detector ou raios cósmicos de baixa energia, e daí nós pedimos para a inteligência artificial marcar os eventos que são anômalos. Com isso, os físicos seriam capazes de caçar fenômenos nunca antes observados, e nem sequer previstos teoricamente. Uma busca por fenômenos inéditos e inimagináveis, literalmente. A ciência no fim do século XIX e começo do século XX é muitas vezes apelidada de ciência de mesa, porque era possível para um cientista montar um aparelho em cima de uma mesa e descobrir algo completamente novo. E por algum tempo, nós não fomos mais capazes de fazer esse tipo de ciência necessariamente. Mas talvez o uso de inteligências artificiais nos permita fazer isso de novo numa escala completamente nova e buscar coisas realmente desconhecidas em meio aos terabytes e petabytes de dados. Talvez a chave para os cantos desconhecidos e inexplorados do universo subatômico seja utilizar a inteligência, só que dessa vez não só a nossa. Então, de certa forma, a ciência volta a ser uma ciência de mesa, só que dessa vez não é um experimento que está na nossa mesa, e sim o nosso auxiliar de pesquisa. Muito obrigado e até a próxima.